Bom dia, Shalom de Deus para você. E muito bem-vindo, você que chegou aqui pela primeira vez. Quero te convidar a se inscrever no canal, acionar o sininho e todas as notificações, e assim você vai fazer parte dessa grande família do Devocional. E muito obrigado você que todos os dias está aqui comigo, orando, lendo, aprendendo e cada dia mais unidos, uns orando pelos outros. Bom, o nosso tema hoje é ore antes de trabalhar. Estranho? Não, ore antes de trabalhar. Aí você pode falar, mas eu não trabalho, eu estou desempregado. Então, ore antes de trabalhar. Você vai orar no meio do teu desemprego, porque você vai voltar a trabalhar. Aí você fala, eu não trabalho fora, mas você não trabalha em casa? Dona de casa? Então você tem que orar antes do seu dia começar. Não importa qual seja o teu trabalho. Cuidar da casa, cozinhar, lavar, passar é trabalho, tanto quanto ser um empresário, quanto ser uma secretária, um motorista. Não importa o teu trabalho, importa que você não pode começar o seu dia sem orar. Eu tenho respaldo bíblico para falar isso? Sim, eu quero ler com você o Salmo 5. E quem você acha que falou esse Salmo? Davi. Davi, antes da gente ler o Salmo, eu quero te dizer que Davi, aí você vai falar qual era o trabalho de Davi? Antes de ser rei, antes dele, da função dele ser a mais importante da nação, ele teve uma função muito simples, ele era pastor de ovelhas. E quem está falando que não começava o dia sem antes orar é ele. Se fosse como pastor de ovelhas, como fugitivo de Saul no meio do deserto, ou como rei, Davi não começava o seu dia se ele não orasse. Olha o Salmo 5, o que ele diz. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Você viu? Davi, ele está falando que a primeira coisa que ele fazia pela manhã era orar, e ele tinha certeza que Deus o ouviria. E ele disse, tem mais, eu não saio da tua presença sem que o Senhor fale comigo. Muitas vezes você entra muito apressado na presença de Deus, ele quer falar com você, e quando ele vai começar a falar, você já saiu, você deixou a tua lista de pedido diante de Deus. E quando nós aquietamos a nossa alma, quando nós lemos a palavra, ele fala conosco. Então Davi, sabe por quê? O segredo de Davi no trabalho de pastor, está escrito que ele, como pastor, ele nunca perdeu nenhuma ovelha, porque ele matou urso, matou leão. Como rei, ele também não perdia batalhas, fosse com filisteus, com amalequitas, com Golias. Então qual é o segredo? Ele tinha um super músculo, Davi? Não, ele tinha uma super vida de oração. Ele não saía ou ele não fazia nada antes de orar. Quando você pega os salmos de Davi, que eu amo quando eu vou para Israel e para En-Gedi. En-Gedi é um oásis no meio do deserto da Judéia, onde Davi se escondia por um período. Ele se escondeu em vários lugares no deserto, mas um dos lugares onde ele se escondeu de Saul, onde ele ficou abrigado com os seus homens, foi ali em En-Gedi. E tem salmos fantásticos escritos em En-Gedi. Então ele não começava o dia dele, salmo não é outra coisa que não seja uma oração cantada, porque salmo é uma música. Então, como músico e musicista,
ele recebia de Deus diretamente do Espírito Santo palavras lindas e melodias lindas. Mas era a sua oração, ele pegava a sua harpa de mão, e ele começava a entoar cânticos. Algumas vezes os cânticos eram de adoração, outras vezes era de clamor, outras vezes era de louvor. Louvor é diferente de adoração. O louvor, eu agradeço a Deus por aquilo que ele faz ou ele fez por mim. A adoração, eu adoro a Deus por quem ele é, a beleza da sua santidade, a sua grandiosidade. Então Davi, e ele fazia também petições, ele falava: Senhor, salva-me dos meus inimigos, e ele fazia muitas declarações como essas, muitos pedidos como esse. Mas será que Davi era o único que orava antes de trabalhar, antes de começar o dia? Porque a expressão certa é: ore antes de começar o seu dia. Qualquer coisa, não faça nada sem orar. E assim nós vemos Daniel também. Daniel, já falamos várias vezes no devocional. Daniel era um homem que orava de manhã, de tarde, de noite. De manhã, qual o horário que ele orava? Eu garanto que era antes de ir para o palácio, executar todas as tarefas que ele tinha para fazer. Daniel orava antes de trabalhar. Tem mais gente que orava antes de trabalhar? Jesus, ele não começava o seu dia. Se você ler bem devagarinho os evangelhos e grifar todas as vezes que Jesus orava no meio do dia, no final do dia, mas ele orava pela manhã. Ele se retirava, ele acordava de madrugada, ele se retirava para um local onde ele orava separado dos discípulos. Ele orava com os discípulos, sim, mas ele orava também separado dos discípulos. Era uma vida de oração individual. Então nós já falamos de Davi, de Daniel, já falamos de Jesus, mas eu não posso deixar de falar de um homem chamado Jacó. Os dias de Jacó eram dias muito difíceis na casa de Labão. Jacó, ele viveu por mais de 20 anos na casa de Labão. E Labão era um homem mau, era um homem enganador, usurpador. Mas Jacó, quando chega o momento de sair da casa de Labão, nós vemos que o segredo do sucesso de Jacó, de não ter sido destruído, de não ter ficado arruinado diante de tantos roubos de Labão, foi porque ele orava. Então eu quero ler com você, para nós finalizarmos o nosso devocional, eu quero ler com você Gênesis capítulo 31, justamente Jacó falando sobre a vida de oração dele. Ele diz a partir do versículo 38, ele diz: 20 anos eu estive com o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, não comi um só carneiro do seu rebanho, não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras, assumi o prejuízo da minha mão, o Senhor requeria tanto o roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, o meu sono me fugia dos olhos. Agora o versículo 42. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. O que Jacó está falando aqui? Olha, aqui eu vivi momentos duríssimos, mas eu orei e Deus me guardou o tempo todo. Nenhuma das suas ovelhas foi perdida. Tudo aquilo que eu fiz, prosperei. E mesmo que você quisesse que eu ficasse arruinado e quisesse me roubar, o Senhor me restituiu e o Senhor me concedeu tudo aquilo que eu orei, porque ele está falando, não fosse Deus, eu sairia de mãos vazias. Quando ele fala isso, não fosse Deus, ele está falando da vida de oração dele. Você acha que diariamente Jacó não começava o dia falando, Senhor, olha o que Labão está fazendo comigo, olha todos os problemas que eu estou enfrentando, e todos os dias Deus abençoava Jacó.
todos os dias, por mais que Labão intentasse destruir Jacó, o Senhor abençoava, mas o segredo de Jacó era o mesmo segredo de Daniel, era o mesmo segredo de Jesus, era o mesmo segredo de Davi, uma vida de oração e não fazer nada, acordar, abrir os olhos e já orar. Esta é a sua prioridade. Não saia de casa sem orar. Não fique em casa sem orar. Mesmo que o seu trabalho seja dentro de casa, agora nós temos tantas pessoas com home office, não comece o seu trabalho antes de orar, porque o Senhor vai te abençoar com certeza. Agora que nós vamos orar, envia essa oração para uma pessoa, para ensiná-la de que o segredo do sucesso é uma vida de oração. Envia agora essa oração. E você que tem as suas causas impossíveis, escreve aí nos comentários os seus pedidos. E você que tem o seu caderno de oração, que já deve estar aí do teu lado, põe a mão sobre ele, sobre cada um desses pedidos, para você agora entrar junto comigo na presença de Deus, porque nós estamos começando o nosso dia orando a quem pode nos ajudar. Só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos resgatar. Senhor, Deus maravilhoso, Deus poderoso, queremos entregar nesta manhã, primícia do nosso tempo, a oração. Senhor, se não fosse o Senhor, nós seríamos dizimados, destruídos, mas o Senhor nos guarda, nos preserva de todo mal. Livra-nos de todo mal, livra-nos de toda armadilha, rede, cilada, em nome de Jesus. Senhor, olha os pedidos de causas impossíveis, estende a tua mão para abençoar, estende a tua mão para fazer prosperar, em nome de Jesus. Senhor, olha para aqueles que estão sofrendo com enfermidade, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, estende a tua mão poderosa para tocar nesta enfermidade, para ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão vivendo injustiça como Jacó, estende a tua mão poderosa para abençoá-los e fazê-los prosperar. Senhor, aqueles que estão vivendo perseguição como Davi, injustiça como Davi, estende a tua mão poderosa para livrá-los dessa situação e fazê-los, Senhor, tirá-los do sufoco e colocá-los num lugar espaçoso. Nós cremos em milagres, cremos no teu poder e te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Um dia muito abençoado, cheio da presença de Deus e da glória de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Mas não saia desse canal sem antes curtir, se você gostou dessa oração, porque assim você ajuda essa oração a chegar a muito mais pessoas. Que Deus te abençoe.